Olá, olá, meus queridos. Ah, Primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde para todos da comunidade de processos. Hoje estamos aqui iniciando, né, uma live aí com vocês para tratarmos sobre saúde suplementar e a pandemia Covid-19. Espero que tenhamos aí um bom tempo para a gente conseguir conversar um pouquinho. Antes, eu gostaria de realizar aqui minha apresentação rapidamente, né? Para todos aqueles que às vezes não me conhecem e estão aí visualizando essa live. Meu nome é Daniel Faria, eu sou professor da Faculdade de Processos. Eu prefiro não falar o tempo, não. Mas quando eu comecei a lecionar na Faculdade de Processos, eu ainda tinha um pouco mais de cabelo. A barba não tinha tanto, digamos assim, cabelos brancos. Então tem um tiquinho de tempo, vamos pensar assim. Nessa caminhada, junto com essa maravilhosa faculdade de processos, eu tive a oportunidade de trabalhar as disciplinas de direito civil, processo civil, e também trabalhar com a prática no âmbito do núcleo, né, do núcleo de prática jurídica da faculdade de processos. Pois é. E aí, assim, muitos podem estar aí, às vezes, raciocinando, questionando, identificando, se perguntando, mas o que a gente vai falar de saúde suplementar? A minha trilha profissional, né, minha caminhada profissional, também acabou me oportunizando aí a minha vida advocatícia, enquanto advogado, de trabalhar justamente na área de saúde suplementar há mais de 20 anos. Tá? Então, isso, logicamente, dentro dessa perspectiva de trazer para vocês aí um tema, né, relacionado ao momento que estamos vivendo, de pandemia, acredito que vai ser interessante, a gente vai bater um papo aqui a respeito justamente dos efeitos que essa pandemia gerou no âmbito aí da saúde suplementar. Perfeito. Eu trouxe aqui algum escopo para a gente estar trabalhando, eu trouxe um sumário para não ficar uma coisa muito livre, eu tenho aqui meu roteirinho para a gente estar conversando sobre alguns temas, mas antes de tudo, eu gostaria de trazer algumas informações, né, para vocês. Um pouco mais para frente, né, lá para o final aí da nossa live, perfeito? Uh, você, vocês terão a oportunidade de colocar, eu vou avisar, terão a oportunidade de colocar o nome aí nos comentários, e com esse nome nos comentários, você vai poder aí obter a sua complementação de carga, né, a sua carga horária complementar conforme devidamente alinhado. Tá bom? De qualquer forma, essa live depois fica disponível para o vídeo, para depois quem quiser assistir formalizar relatório. Mas, realmente, no momento que eu avisar, então é só quando eu avisar, todo mundo coloca o nome aí, os alunos da faculdade de processo, para obtenção aí da carga horária complementar. Perfeito? Acho que balizada essas situações de ordem geral, a gente pode começar a conversar um pouquinho, né? Todos aí em home office, se por um acaso acontecer de algum grito de crianças, tá, aparecendo que estão se matando, pode ser que sejam meus filhos, tá? Eu separo na hora que tem ali, né, uma briga um pouco mais violenta, quando tem sangue, essas coisas, aí eu vou lá e separo. Tô brincando. Mas tá tudo tranquilo, é justamente pelo momento que estamos vivendo aí, tá? E é importante, logicamente, que permaneçamos em casa. Perfeito. O que é a saúde suplementar, que a gente vai falar sobre, né, sobre isso hoje? Meus queridos, a saúde suplementar, ela nada mais é do que, digamos assim, um suplemento da saúde das pessoas. Como assim, professor? Na realidade, se a gente for olhar o âmbito constitucional, seja lá no artigo 6º, chega no artigo 96, vai estabelecer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, em tese, a saúde ela tem que ser dada integralmente pelo Estado, correto? Entretanto, porém, contudo, todavia, a gente sabe a dificuldade estatal de prover aí
digamos, essa atividade prestacional de conferir, né, a saúde, a atividade, saúde para todos, tendo uma dificuldade muito grande justamente desse atendimento perante o SUS, né, a saúde pública. Então, em tese, apesar da Constituição Federal ela estabelecer ali para a gente uma determinação de que o Estado deveria conferir a saúde para nós, para toda a população, pode o cidadão optar por um suplemento, ou seja, não é nem complemento, porque o Estado já te confere 100%. Então é um suplemento, é além do que em tese você necessitaria. E por isso que se chama saúde suplementar, quando o cidadão ele busca, portanto, as queridas, né, digamos assim, os saudosos planos de saúde. Né, a gente busca aí um plano de saúde para garantir de forma suplementar a nossa saúde. Então, o que é a saúde suplementar? É justamente essa atividade de planos e seguros de saúde. Perfeito? Muito bacana. Vamos caminhar aqui um pouquinho em relação ao nosso conteúdo. Então eu vou falar basicamente aqui com vocês sobre os efeitos da pandemia nos planos de saúde. Se alguém tiver algum ponto dentro do que eu vou comentar aqui, a gente vai tratando, a gente vai conversando. Legal. O que eu vou comentar aqui com vocês hoje? Primeiro eu vou falar da disponibilização dos atendimentos cobertos pelos planos de saúde. Então, como que as operadoras elas estão disponibilizando e quais as regras que elas precisam cumprir para disponibilizar esses atendimentos. Certo. Eu vou falar também, já adiantando para vocês, sobre telemedicina, algo extremamente em voga, onde se possibilita aí a realização de consulta por meio digital, por meio de plataformas digitais, igual estamos aqui trabalhando em uma plataforma digital. Também vou falar sobre inadimplência. Então a gente tem aí inadimplência no âmbito dos planos de saúde durante esse período, um período aí de isolamento social, um período que está gerando, sem dúvida nenhuma, um descompasso na economia e, consequência também não outra, de problemas em relação a remuneração, a trabalho, e isso afeta diretamente a possibilidade de pagamento dos planos de saúde. Então a gente vai falar um pouquinho sobre inadimplência também. Além disso, vou falar aqui do reajuste. É outro problema aí que a gente tem, outro entrave, que também a gente vai acabar no finalzinho comentando. Então eu estou traçando aqui para a gente trabalhar na data de hoje, nessa live, justamente esses 4 temas. Então, disponibilização do atendimento, telemedicina, inadimplência e reajuste. São temas que acabam a gente tendo que permear aí um pouco de direito administrativo. Fala, por quê? Ora, a saúde suplementar ela é regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então nós temos, né, a nossa área, o setor regulado, tá? Então, lógico que eu vou ter que traçar aqui algumas regrinhas da Agência Nacional de Saúde, resoluções, atos administrativos, decisões lá da diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde e os efeitos que isso gera no mercado. Ao mesmo tempo, a gente vai comentar um pouquinho a respeito aí do direito consumidor, uma coisa ou outra, é lógico que a gente vai até falar, mas e se acontecer isso? Como é que a gente resolve? E essa é a ideia. Perfeito? Estão perguntando aqui na live, né, se já é para falar os nomes, né, colocar os nomes aí. Os nomes do pessoal, alunos da comunidade de processo, é só quando eu falar. É lá no final da live eu vou falar, a partir de agora, pode colocar o nome. Tá bom? Não há necessidade de colocar aí nos comentários os nomes por agora. E basta o nome, não precisa do semestre, não precisa do telefone, o local onde mora, não é necessário. Basta o nome. Beleza? Valeu! Vamos lá, vamos seguir e falar primeiramente aqui da questão dos atendimentos. Beleza? Vamos seguir. Meus queridos, desde meados de março, ou seja, a gente está falando de mais de um mês, desde que aconteceu todo esse problema aí
da pandemia, tá? A Agência Nacional de Saúde, ela se preocupou, sem dúvida nenhuma. As operadoras e o mercado, da mesma forma. No dia 17 de março de 2020, tá? Ou seja, pouco mais de um mês aí, um mês e meio, a Agência Nacional de Saúde, ela soltou no âmbito lá do site da agência, quem quiser, www.ans.gov.br, ela soltou uma informação e uma orientação para que os procedimentos e consultas eletivas fossem adiados. Perfeito? Fossem adiados. Eu vou fazer um parênteses, eu não tenho como não verificar aqui que a professora Carla Faria, ela me mandou um coraçãozinho, né, um olhinho com coraçãozinho. A professora Carla Faria é minha esposa, então realmente eu tenho que mandar aqui um beijo especial para ela, essa mulher espetacular, tá, que está aqui comigo no dia a dia e também está assistindo minha live. Ó, coração para você. Então, voltando, eu tive que fazer esse parêntese ao vivo aqui. Ganhar, né? A gente tem que ganhar um pouquinho aí. Então, o que acontece? Voltando, desculpem, gente, voltando. No dia 17 de março, a agência soltou essa orientação para que os procedimentos, tá, eletivos, eles não fossem realizados. O que são os procedimentos eletivos? Os procedimentos eletivos, tá, gente? Nada mais é do que aqueles que fogem da urgência e emergência. Urgência e emergência são aqueles procedimentos que precisam ser imediatamente realizados sob pena de gerar um efeito maléfico à saúde do beneficiário. Que efeito? Morte, problema em algum órgão específico, na função de algum órgão, perda de algum membro. Então é lógico que são procedimentos que precisam ser realizados imediatamente. Situações relacionadas a problemas gestacionais, né, durante ali a gestação. Então isso são os procedimentos de urgência e emergência. Estão previsto a conceituação lá no artigo 35C da Lei 9656 de 98, a Lei de Planos de Saúde. Então aqueles procedimentos que não se caracterizam em urgência e emergência, a agência, já em meados de março, 17 de março, ela sugeriu que eles fossem adiados. Entretanto, trata tão somente de uma sugestão. Desde já de mais de mês, era uma sugestão, onde as operadoras ainda eram, e ainda são, a gente vai verificar, vai caminhar um pouquinho nessa cronologia, tá? São obrigadas a disponibilizar esses procedimentos para os beneficiários. Só que, em uma situação de pandemia, isolamento social, acho que nem precisava ter saído essa orientação da Agência Nacional de Saúde, ninguém pretende procurar os hospitais para a realização de exames, consultas e etc. Está todo mundo fugindo justamente do ambiente hospitalar. Ela fez essa orientação, e é lógico, é uma orientação devida, mas ainda não tinha nada em concreto em relação a ato normativo, tá bom? Então não existia ato normativo da Agência Nacional que tratava especificamente sobre a disponibilização do atendimento. Perfeito. 3 dias depois, dia 20 de março, olha como a pandemia virou uma loucura na área jurídica. É uma norma atrás da outra que a gente tem que estar estudando. Vocês viram isso aí. A área trabalhista foi uma loucura e outras áreas também, sempre direito societário, tudo mudando nesses dias de pandemia. 3 dias depois, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela também por meio de uma determinação da diretoria colegiada, ela suspendeu o atendimento presencial aos beneficiários. O que é o atendimento presencial? Aqui não é o atendimento lá no prestador de serviço, não, no hospital, na clínica, não é isso. É aquele atendimento realizado diretamente pela operadora ao beneficiário para autorização de algum documento, para um pedido de reembolso, perfeito? Esse atendimento ele foi suspenso em razão do isolamento social, então isso já dificultou o contato entre a operadora, entre o consumidor, beneficiário e a operadora. Por quê? Restringiu o atendimento tão somente a telefone ou meios digitais, chat,
internet, né, ali pelo WhatsApp, serviços digitais para comunicação entre a operadora e o beneficiário. Isso a partir de 20 de março e continua suspenso até hoje, tá? E no momento por prazo indeterminado, até que se identifique aí uma possibilidade novamente da gente ter a abertura ali desse atendimento presencial em razão da Covid, né, da pandemia. Perfeito? Legal. Para esse tema, o principal mesmo aconteceu em 25 de março, 5 dias depois. Então, perfeito. Tá vendo que o negócio é sequencial. No dia 25 de março, efetivamente, a diretoria colegiada, a Agência Nacional de Saúde, ela de fato soltou uma informação, uma decisão, aí já é um ato decisório da diretoria colegiada, que é competente inclusive para aprovação das resoluções, tá, de todos os outros, digamos assim, elementos relacionados ao setor de saúde suplementar. Ela se manifestou postergando os prazos para disponibilização dos atendimentos. Professor, pelo amor de Deus, fala de novo isso daí que eu não entendi. Tá? Teve um troço aqui no microfone, eu não entendi. A Agência Nacional, em 25 de março, por decisão, ela postergou os prazos que as operadoras tinham para disponibilizar os procedimentos. Vou explicar rapidamente. No dia a RN 259, a resolução da agência, ela prevê os prazos máximos que a Agência Nacional de Saúde, que as operadoras precisam disponibilizar os atendimentos aos beneficiários. Vou dar um exemplo. Consulta básica em pediatria. Lá tem a RN 259 que vai falar 7 dias úteis. Então eu pedi para a operadora me disponibilizar um pediatra, uma consulta pediátrica. Ela tem 7 dias para falar onde é que eu tenho que ir, qual pediatra que eu vou. Não é que eu possa escolher qualquer um e ele tem que me atender em 7 dias úteis. A operadora tem que disponibilizar um pediatra, um profissional, nesse caso específico do exemplo, em 7 dias úteis. Se você quer o pediatra Y e ele só tem a agenda daqui a um mês, tudo bem. Mas se você ligar na operadora, ela tem que te disponibilizar em 7 dias úteis. Ótimo. E tem vários outros prazos no âmbito dessa resolução 259. Por exemplo, situações de procedimento de alta complexidade, o prazo já é dilatado um pouquinho, 21 dias úteis. Para vocês terem ideia aí. Então, os prazos, eles iam na 259 de 7 até 21 dias úteis, inclusive, né? A depender do tipo de procedimento. Perfeito. E o que a ANS fez, então, em 27 de março? Ela praticamente dobrou esses prazos para disponibilização dos atendimentos. Então, por exemplo, hoje, se você precisar de uma consulta eletiva de um pediatra, se você não conseguir, obviamente, no mercado, às vezes você vai ligar, mas tem muitos que não estão atendendo no momento. Você entrar em contato com a sua operadora de plano de saúde, né? E falar, olha, eu preciso de um pediatra, ela tem 14 dias úteis para te disponibilizar o pediatra. 14 dias úteis a gente coloca aí quase um mês para você realizar esse procedimento. O intuito de postergar isso, é lógico, foi que o foco deve estar ligado diretamente às situações de urgência e emergência nesse momento de pandemia. Mas, professor, aí lascou-se. Pensar assim, né? O mercado lascou-se. Eu tenho que fazer o procedimento. E existem algumas situações, apesar de não existir ali um risco de vida imediato, que não pode demorar tanto. Por exemplo, eu tenho ali os atendimentos de pré-natal, né, para o parto, eu tenho diagnóstico e terapia em oncologia, eu tenho o que a gente chama de revisão pós-operatória, realizo uma cirurgia, existe uma revisão pós-operatória. Se eu ficar, logicamente, esperando esses prazos
prorrogados em situações onde essa interrupção ela gere risco para o paciente, a situação complica. Mesmo que não seja algo que se caracterize como urgência e emergência. Mas, de fato, eu preciso fazer. Não é mera uma consulta de rotina, que eu posso postergar um pouquinho, 2 meses, 3 meses. Não, nesse caso eu preciso, eu realmente faço um tratamento e etc. Nessa situação, a agência realmente ela fez uma diferenciação e falou, para esses casos, permanece o prazo original da RN 259, tá bom? Então, resumindo aqui para vocês, em relação à disponibilização de atendimentos. Vamos fazer um resumo aqui, perfeito? A Agência Nacional de Saúde atuou, continua orientando que os procedimentos eletivos sejam postergados, entretanto, porém, contudo, todavia, tá? Se forem solicitados, eles precisam ser disponibilizados em prazos que foram postergados. Vai demorar um pouquinho mais. Salvo situações que precisam ser realizadas em razão do risco ao paciente, que permanece no prazo original, e é óbvio que situações de urgência ou emergência precisam ser disponibilizadas imediatamente. Perfeito? Então é lógico que urgência e emergência não mudou, tem que ser disponibilizado imediatamente. Com um detalhe, uma ressalva, e aí esse realmente está suspenso, que é a internação eletiva. Quais seriam aí as internações eletivas? São justamente aquelas em que o sujeito, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, tirar alguma situação que pode ser postergada, não é necessário fazer imediatamente, e ele vai precisar de um leito, ele vai precisar de um hospital-dia ou de um leito de internação para uma recuperação. Nesses casos, de fato, o prazo para disponibilização está suspenso, integralmente suspenso, e a operadora não está obrigada a disponibilizar o atendimento, justamente para que os leitos eles estejam disponíveis para a pandemia e para situações de urgência e emergência. Porque a gente sabe que, apesar da pandemia gerar internação, o ataque cardíaco, as outras eventuais acidentes não deixam de acontecer. Então também precisa ter uma disponibilização de leito aí para situações de urgência e emergência. Então, em resumo, a questão da disponibilização do atendimento fica nesse sentido. As operadoras ainda são obrigadas a disponibilizar. Entretanto, deixa eu beber uma aguinha aqui. O pessoal que bebe em caneca, isso é água, tá, gente? Porque hoje em dia as lives aí, quem bebe em caneca tá, na realidade, escondendo o que é, né? Mas eu não sou cantor sertanejo, então vamos dar sequência. É água mesmo. O que acontece? Existe uma dificuldade natural de disponibilizar atendimento nesse momento. É óbvio. O médico ele não pretende disponibilizar, não pretende ir para o seu consultório, ficar atendendo, porque não quer ter, digamos assim, contato com ninguém. Esse é um detalhe aí, óbvio, né, por conta do isolamento. O paciente também não quer ir, mas é lógico, se tem uma necessidade, precisa, vai ligar, vai ter que fazer o... Então surgiu como uma das salvadoras aí para o âmbito da medicina, a telemedicina. Então, o que a telemedicina não caminhou em 10 anos de discussão, 10, 20 anos de discussão, a telemedicina ela virou a galinha de ovos de ouro, a solução ideal, digamos assim, para o momento que estamos vivendo. Por isso que ela ganhou força, é óbvio. Então, o que acontece? Mais uma vez, a operadora está obrigada a disponibilizar o atendimento. A única coisa que aconteceu foi que postergaram os prazos para esses procedimentos eletivos
ressalvado a internação eletiva, conforme a gente já comentou. Como fazer se muitas vezes o médico que ela tem lá como prestador não está querendo atender, a clínica está fechada? Primeiro que ela tem que se virar, esse é um primeiro aspecto, ela tem que dar conta do recado sob pena de eventual processo administrativo, reclamação e aplicação de multa pela agência reguladora. Ela vai ter que ter uma rede prestadora para atender. Então a telemedicina surgiu como opção. Ótimo. O que acontece? Até estou vendo aqui um comentário, Tarcísio Faria aqui, falou da reserva de mercado, a dificuldade da telemedicina. Fato, essa situação ela gerou uma discussão e uma resistência muito grande, inclusive do Conselho Federal dentro do Conselho Federal de Medicina. Ele tentou implementar, mas teve que voltar atrás em relação a esse aspecto. Então imaginem, só que ao mesmo tempo, o que eu estou querendo colocar, que isso virou algo exponencial nesse momento. O próprio médico, ele não está tendo como trabalhar. Ele perdeu o paciente no seu consultório, muitos não desejam ir ao seu consultório, então eles falaram, olha, uma forma de trabalhar é a telemedicina. Então isso ganhou muita força. Muitos que antigamente eram, às vezes, tinham certa reserva em relação à telemedicina, passaram a identificar como uma solução viável. A gente vai comentar isso aqui com vocês agora. O Ministério da Saúde, por meio da portaria 467, em 20 de março, ela é de 20 de março de 2020, ele autorizou as ações de telemedicina. Entretanto, porém, contudo, todavia, é muito importante frisar que essa autorização se deu durante o período de pandemia, ou seja, foi em caráter excepcional e temporário, somente enquanto durar a situação de emergência pública. Ótimo. Confirmando essa ideia da portaria 467, que a gente já vai comentar um pouco mais à frente, algumas questões, foi instituída a lei, uma lei específica, também autorizando a telemedicina durante a crise causada pela pandemia, a Lei 13.989, ela saiu dia 15, ela é de 15 de abril, então ela é bem recente, é desse mês. Essa legislação também autorizou em caráter excepcional, durante o período da pandemia, a realização de ações de telemedicina. Com um detalhe, essa legislação, a Lei 13.989, ela teve um veto no âmbito do artigo 6º. O artigo 6º, ele previa a possibilidade e a competência. Foi dada a competência no âmbito do artigo 6º, que foi vetado, que fique bem claro, que competiria ao CFM, o Conselho Federal de Medicina, regulamentar a telemedicina posteriormente à situação da pandemia. Esse artigo foi vetado, tá? Justamente porque se entende que nos termos da Constituição Federal, essa situação da telemedicina, a caracterização vinculada à área da saúde, obrigatoriamente precisa ser em caráter originário, digamos assim, estipulado por lei em sentido formal. E não poderia o Conselho, por ato administrativo, autorizar no âmbito nacional a telemedicina. Então, posteriormente, a gente vai ter que ter uma nova legislação para tratar sobre o assunto. Porém, a gente precisa, logicamente, falar do mercado aqui com vocês. Na verdade, a telemedicina é um caminho sem volta. Não tenho a menor dúvida disso. Que existe aí uma caracterização de que o mercado exige a telemedicina. Em outros países isso já acontece de forma muito natural. E aí existe uma tendência de plena continuidade em relação a esse aspecto, possibilitando aí a realização do ato médico via telemedicina, via plataforma digital. Perfeito. Vamos caminhar mais um pouquinho para falar sobre as ações de telemedicina em si.
Telemedicina, eu vou fazer um parêntese aqui, não é simplesmente conversar com o médico pelo Zap. Isso é uma questão muito importante a gente colocar. Ela requer uma série de requisitos, ela tem condições para que seja implementada e para que garanta, obviamente, uma situação onde você tenha privacidade, sigilo profissional, né, a confidencialidade, que a transmissão de dados, né, seja feita com segurança, a guarda seja feita com segurança. Nós temos aí, no âmbito de uma consulta, uma questão relacionada à saúde, que se a gente for na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, são dados pessoais sensíveis, cuja guarda e tratamento requer toda uma especificidade. A LGPD ela foi postergada, né, a vigência dela era para agosto agora, foi para maio do ano que vem, mas independente disso a legislação ela vai entrar em vigor. Então é necessário um pouco de cuidado para realizar a telemedicina. Não é simplesmente conversar pelo Zap, isso daí se caracteriza uma consulta. Não. Então é preciso plataformas que cumpram requisitos, né, e condições para que ela seja realizada. E com muito cuidado, porque existe um aspecto que não se tem aventado muito, que é no âmbito da responsabilidade. Responsabilidade civil, profissional, né? Específica aí eu vou falar de sustentação do ato médico. É preciso que exista ferramentas, e logicamente que isso tem um regramento muito peculiar, seja na legislação de ordem geral, seja dos conselhos, tratando de forma mais a miúde, aquilo que pode ser efetivado no âmbito da telemedicina. A preocupação enquanto paciente, agora eu vou me colocar na pessoa, né, digamos assim, do beneficiário e do paciente, de que realmente aquele médico que está, digamos assim, do outro lado, ele tenha ciência e consciência daquilo que ele vai passar para mim no âmbito de uma telemedicina. Percebam uma primeira consulta em telemedicina, a dificuldade. Você não conhece o paciente, você não tem muitas vezes a oportunidade de fazer um exame físico. Então, não é algo tão simples quanto se parece, apesar de ser interessante e que vai se desenvolver, eu não tenho a menor dúvida, mas tem que ser pensado também de forma, digamos assim, a trazer sustentação coerente ao ato médico. E não simplesmente isso ser colocado no mercado de forma abrupta, gerando a possibilidade de responsabilização por eventuais erros praticados no âmbito da teleconsulta. Então isso é muito importante. A tecnologia está aí, ela vai ser implementada, mas a gente logicamente não pode colocar o boi aí na frente dos carros, né, do carro, para tentar colocar isso aí de qualquer jeito. Então tem que tomar muito cuidado com a questão da telemedicina. Para a Agência Nacional de Saúde, até o momento, ela já falou sobre telemedicina, ela tem pontuado que a telemedicina, a operadora, ela deve envidar esforços para disponibilizar a telemedicina. Mas não existe ainda no âmbito regulatório, que seja, por exemplo, obrigatória a telemedicina. Perfeito? Então é um detalhe aí interessante, porque a agência não obrigou, ainda não existe, mais uma vez, um ato normativo obrigando que seja disponibilizada a telemedicina. Esse é um entendimento em consenso do mercado de saúde suplementar, ou seja, das operadoras de plano de saúde. Porém, contudo, todavia, o que eu quero dizer para vocês? O Conselho Federal de Medicina, a AMB, a Associação Médica Brasileira, já se manifestaram, outras sociedades de especialidade já se manifestaram. Como isso é público, eu posso passar para vocês, se manifestaram no sentido de que, a partir do momento que foi autorizada a consulta por via digital, a partir do momento que o médico, o profissional, ele disponibilize uma plataforma que cumpra os requisitos da portaria do Ministério da Saúde e eventuais requisitos regulatórios no âmbito dos conselhos, por exemplo, que a operadora estaria obrigada a disponibilizar isso para os beneficiários e que o médico, né,
possa realizar a telemedicina, uma teleconsulta por meio dessas plataformas. Entretanto, a gente está vendo aí clara insegurança jurídica, porque as operadoras de um lado, pontuando, logicamente, a não obrigatoriedade, e a área médica pontuando essa obrigatoriedade. Então, óbvio que nessa situação, quem fica no meio aí desse tiroteio, entre aspas, tá, é o beneficiário, é o paciente, e isso é óbvio que, digamos assim, nós temos aí uma dificuldade natural. Um parêntese em relação à receita. A receita, em primeiro momento, até no âmbito da legislação, a receita médica, né, que é um detalhe aí, pela teleconsulta, a gente fica sem saber muitas vezes o que fazer. A receita, ela, em primeiro momento, a legislação queria autorizar que fosse meramente digitalizada a assinatura do médico. Entretanto, isso também foi objeto de veto, até porque possibilitaria muitas adulterações, tá, na mera digitalização. Então, ela é factível, é possível a receita digital, entretanto, é necessário a assinatura eletrônica, aquela que realmente é reconhecida por órgão de certificação digital. Nós, na área jurídica, temos o tokenzinho, né, aquela assinatura que tem algum que você faz, o âmbito, muitos já possuem, né? Então, aquela assinatura, existem os programas assinadores, não tem problema de serem assinadas e serem certificadas, tá, por aquele, digamos assim, pela assinatura digital, a validade, tá, dessa receita. Então, isso já é factível, isso já está sendo normalmente realizado. Tá? Então, pode se realizar. A questão, muitas vezes, é a gente está caminhando, digamos, nesse passo inicial, poderia dizer, no âmbito do mercado, e os próprios médicos, às vezes, nem têm esse conhecimento para realizar esse tipo de assinatura. Com certeza, com o passar do tempo, a própria plataforma, as próprias plataformas que serão criadas, possibilitará isso aí para a relação aí entre médico e paciente. Beleza? Ótimo. Então, em relação à telemedicina, a gente tem esse caráter aí, nós estamos no âmbito de uma insegurança, particularmente, realmente não existe no âmbito da saúde suplementar, até o presente momento, a obrigatoriedade. Pode ser que a Agência Nacional de Saúde amanhã, porque isso está acontecendo dessa forma, em feriado, em reunião extraordinária, ela fala, olha, agora a telemedicina é obrigatória, e aí a operadora tem que disponibilizar. O que a gente tem conhecimento é que as operadoras, em geral, elas já estão trabalhando com essas troca de informações e de orientações em meio digital. Eu conheço várias que você já tem a possibilidade de entrar em contato, informar os seus, digamos assim, o que você está sentindo, e ela vai ali pontuando isso aí para todos. Perfeito? Legal. A gente já está com quanto tempo aí de live? Eu estou contando aqui, está quase 40 minutos, é isso? Vamos lá, falar um pouco da inadimplência, tá, meus queridos? Para a gente fechar, para depois falar do reajuste. É coisa rápida. Uma dúvida muito grande de todos é a dificuldade de pagamento nesse período. Em relação a esse aspecto, a agência tentou criar um termo de compromisso com as operadoras. Talvez vocês tenham escutado falar, isso foi bem midiático, digamos assim, onde a agência pontuou ali que foi disponibilizado para as operadoras mais de 15 bilhões em ativos para que elas pudessem utilizar para investir e para efetuar os pagamentos necessários nesse momento de pandemia. Tá? O que acontece? Não é bem assim. E aí nessa hora a gente tem que despir qualquer preconceito para a gente falar sobre isso. Tá? Realmente existe o termo de compromisso. O termo de compromisso que foi disponibilizado no dia 20 de abril. Pra vocês terem ideia, no dia 20 de abril, foi uma segunda-feira. Dia 21 foi feriado. E as operadoras precisaram assinar esse termo até o dia 24, sexta-feira. Então, um período extremamente curto para você avaliar justamente os benefícios e os malefícios do termo de compromisso. O termo de compromisso, basicamente, ele exigia das operadoras que elas mantivessem os contratos de pessoas
pessoa física, né, ou familiar, que é aquele contrato firmado direto entre a operadora e o beneficiário, e os contratos coletivos com até 30 vidas também eram necessário manter, e os contratos coletivos por adesão, firmado por associações, não entram nessa situação os contratos coletivos empresariais com mais de 30 vidas, que são aqueles contratos que têm o vínculo de emprego, né, firmado com a empresa, e a empresa disponibiliza o plano de saúde para os funcionários, por exemplo. Era obrigatório manter esses contratos durante o período de pandemia e mesmo em caso de inadimplência. Então percebo que poderia ficar inadimplente. Além disso, manter regularmente o pagamento dos prestadores. Então, eu tenho que manter os prestadores pagos, pagamento de toda a despesa assistencial, e eu teria, obviamente, não poderia rescindir os contratos, mesmo em caso de inadimplência, eu teria que mantê-los. Em contrapartida, a operadora poderia utilizar aí a liberação de ativos garantidores. Vou ter que explicar um pouquinho de tecniquez aqui com vocês, tá? Que é o seguinte. O que é o ativo garantidor? O que é o ativo garantidor aqui? O ativo garantidor, eu vou ter que falar em linhas gerais, né? A gente está aqui num âmbito mais acadêmico. As operadoras são obrigadas a ter uma poupança, um valor na poupança aplicado, que elas não podem movimentar. Esse valor, logicamente, é uma garantia para eventuais problemas que ela tenha, né? Ela está trabalhando com atividade de risco, perfeito. Esses valores, por exemplo, são, logicamente, apresentados pela operadora, estão lá na poupança da operadora, a agência olha e você não pode movimentar. É como se a gente tivesse uma poupança lá no banco, chegasse a conta de luz e eu não conseguisse tirar da poupança para pagar a conta de luz. É isso. Ela liberou essa movimentação. Realmente, de fato, ela libera por meio do termo de compromisso. Agora, o que acontece? Ela libera você movimentar. Periodicamente, ela exige que o mesmo valor da poupança, que logicamente existe a norma regulatória, permaneça na poupança. Então eu movimento durante um mês, só que quando chega no final do mês eu tenho que ter lá na poupança o mesmo valor. Então é óbvio que se eu usar esse valor, eu pago a rede prestadora, por exemplo, mas no final do mês o valor tem que estar intacto lá de novo. Eu tenho que dar um jeito de receber e colocar lá dentro esse valor. E esse foi o grande problema. Porque se eu sou obrigado a manter o pagamento dos prestadores e a manter os planos, digamos assim, independente da inadimplência, ou alguns deles, o que acontece? Eu não vou ter, muitas vezes, a entrada de pagamento da contraprestação, das mensalidades, me trazendo um problema de liquidez, de grana para pagar. Eu uso o ativo garantidor, mas no final do mês eu tenho que repor, porque senão a agência multa. E a multa no âmbito desse termo de compromisso, por cada descompasso da operadora, na realidade, R$1 milhão. As operadoras, o mercado, eu estou falando aqui, o mercado interpretou, olhou e falou, olha, desculpa, eu entendo que todo mundo tem que colaborar, mas nesse caso específico eu não tenho como assinar esse termo, porque as exigências elas foram estratosféricas dentro daquilo que eu vou receber e possibilitar. Eu não consigo fazer isso daí. Eventual, para cada erro que eu tiver, uma inadimplência de um prestador, eu vou ter que pagar uma multa de R$1 milhão. Então, o efeito foi natural. São 723 operadoras ativas com beneficiários no âmbito brasileiro. Sabe quantas assinaram? Saiu, acho que foi anteontem a listagem. 9. 1,2% das operadoras. Das 723, somente 9 assinaram. Assim, independente, mais uma vez, aqui não é defesa das operadoras, a gente tem que se despir desse preconceito e analisar. Num mercado onde a agência dispõe de um termo de compromisso para uma determinada situação epidêmica, ela tem que cuidar da área de saúde, tentando equilibrar o setor, seja consumidores, beneficiários, seja operadores de plano de saúde, seja prestadores e todos os atores que estão no âmbito desse setor. 723 avaliam esse termo e somente 9, 1,2% assinam
com toda a vênia e respeito, eu entendo que o objetivo não era esse. O objetivo, ele passava longe dessa, digamos assim, dessa situação. Então, particularmente, eu tenho entendimento de que a agência perdeu uma grande oportunidade de atuar e regulamentar o setor, possibilitando a inadimplência, possibilitando que as operadoras tivessem fôlego para investir efetivamente no âmbito do, digamos assim, da saúde suplementar, com, por exemplo, aquelas que têm hospital próprio, pagamentos e etc., investimento em novas UTIs e daí por diante. Então não gerou o efeito. Então a inadimplência não mudou nada. Hoje, se você tem um plano de saúde, se você ficar inadimplente, se for um plano individual, vai seguir as regras do plano individual. 60 dias consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, se você está inadimplente, a operadora te notifica. Tá? 10 dias ela pode rescindir. Se você está num plano coletivo, vai seguir as regras do plano coletivo. Tem lá no contrato especificando como é que vai acontecer. Então, não mudou nada em relação à inadimplência, porque se 1% assinou, e desse 1% que assinou, que são 9 operadoras, o número de beneficiários delas é menor do que 1% do total. Então, 99% dos usuários permanecem intactos, tá? Com a mesma situação. Meus queridos, aqueles que desejarem, olha aí, é o momento esperado por todos. Aqueles que desejarem, pode colocar o nome, tá? A gente já está indo para o nosso último, digamos assim, nosso último escopo aqui, que é para falar justamente do reajuste. Né? Reajuste vai ser o mais fácil para falar aqui com vocês. Seja a inadimplência, seja o reajuste, existe uma orientação geral, tá? Uma orientação geral que o mercado evite rescindir e evite aplicar reajuste nesse período. Entretanto, não existe uma obrigatoriedade. A agência não soltou qualquer norma administrativa determinando, tá, que não seja efetuado o reajuste ou inadimplência. Apenas para aquela situação lá de quem assinou, quem é usuário das operadoras que assinaram o termo de compromisso, que são praticamente ninguém, sinceramente. Então hoje, em relação à inadimplência, se deixar de pagar, existe sim hoje a possibilidade de rescisão do seu contrato de plano de saúde. Ressalvando que no plano, se você estiver internado, tá, é incabível a rescisão de pacientes internados. Então, durante a internação, não pode ocorrer, tá, a rescisão dos contratos de planos de saúde. Perfeito? O reajuste, voltando aqui para o reajuste, não foram alteradas as normas. Então, para planos individuais ou familiares, né, a Agência Nacional de Saúde ela estabelece o percentual anualmente. Esse percentual é aplicado na data de aniversário do contrato. Tá? E ainda a possibilidade de mudança de valores em razão da alteração de faixa etária. Atualmente são 10 faixas etárias, depende do período aí onde foi contratualizado o plano de saúde. Então mudou a faixa etária, a gente sabe que existe ali um acréscimo por conta da mudança de faixa etária, não é um reajuste, é simplesmente um caminhar dentro das faixas etárias. Nos planos coletivos vão seguir as regras do plano coletivo. Vamos lá? O plano coletivo, ele simplesmente segue as regras do contrato e é reajustado por sinistralidade ou por meio de índice, conforme pactuado com o contratante. É isso. Em geral, diante assim, os temas que a gente tinha para tratar aqui hoje com vocês, foram esses. Né? Então a gente conseguiu tratar reajuste, inadimplência, a disponibilização do atendimento e a telemedicina. São temas importantes, é uma área que, se vocês quiserem seguir, é muito bacana. Tá? Todos aí podem, né, formalizar e caminhar aí, acompanhar a Agência Nacional de Saúde. É difícil, coloco para vocês, no mercado a gente encontrar profissionais que tenham aí sustentação nessa área, então é um mercado grande, promissor,
existe uma tendência aí de se manter, né, as operadoras de plano de saúde, tá? E eu não posso deixar aqui de mandar um beijo para minhas crianças, né? Novamente a minha esposa está pedindo que eu faça isso. Eu tenho que mandar para as minhas maravilhosas crianças, meus 3 filhos, Clara, Marina e Henrique. Um beijo enorme do papai. Vocês estão me vendo ao vivo aí, né? Então, eu espero, eu estou aqui à disposição para quem tenha, às vezes, algum questionamento, mas depois eu dou uma olhada nos comentários, a gente não consegue responder todos, a gente vai dando uma sequência aqui, e aí eu consigo mandar para vocês, às vezes diretamente aí pelo Insta, respondendo as perguntas. Ok? É isso, acho que elucidou, espero que tenha elucidado um pouquinho aí da área de saúde suplementar, tá? E eu sempre estou à disposição de vocês. Ok? Não esqueçam de colocar o nomezinho aí. Não precisa colocar da onde é, não. Só basta o nome, tá bom? Então, estou vendo que, se quiser, coloca o telefone. Estou brincando, não precisa colocar o telefone. Ó, eu espero que tenha sido aí factivo. O que vocês precisarem é só chamar, tá bom? Um grande abraço a todos, foi um prazer imenso. Eu espero que todos aí tenham uma oportunidade, fiquem em casa, cuidando da família, tá? E é isso aí. Grande abraço para todos e até a próxima.